paz do Senhor. Bem-vindos a mais um episódio do Deus é o Caminho podcast. Hoje vamos estudar um tema que, olha, vai renovar as suas forças e guiar os seus passos segundo a vontade do Pai. Amém. É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais lindas e profundas da Bíblia, a da mulher de Sunem, que está lá em 2 Reis, capítulo 4. É uma história sobre reconhecer a presença de Deus, ter uma fé inabalável diante da perda e, claro, experimentar o milagre da ressurreição. Vamos ver como a atitude dela pode de verdade transformar as nossas vidas. Exato. E essa história já começa com essa mulher, a sunamita, né, insistindo para o profeta Eliseu comer na casa dela. Ela até diz para o marido: olha, eu tenho certeza de que este homem que nos visita sempre é um santo profeta. E a reflexão que eu quero trazer é, no nosso dia a dia, sabe, com essa correria toda, como a gente pode ter essa mesma sensibilidade para reconhecer a presença de Deus e as pessoas que Ele envia para a nossa vida? Essa é a pergunta central, né? Porque, para mim, a história da sunamita é um manual sobre como a fé deve operar na sua forma mais madura. Tudo começa com discernimento, não com impulso emocional. Ela observa Eliseu, ela pondera e conclui com base em evidências. É uma fé que analisa e, a partir desse discernimento, ela age. A construção de um quarto para ele não é um pedido velado, sabe? É um ato puro de honra. Ela busca criar um espaço para a presença de Deus na casa dela. E quando a tragédia vem, com a morte do filho, a resposta dela é o ápice dessa fé. Ela não entra em pânico, não prepara funeral. Ela age com uma clareza impressionante. Coloca o filho morto na cama do profeta e vai direto à fonte. E a famosa declaração dela, vai tudo bem, para mim não é uma negação da realidade, mas uma proclamação de uma realidade espiritual superior. É a fé falando mais alto que os fatos. Entendo perfeitamente o seu ponto de vista, que apresenta uma figura de fé quase idealizada. No entanto, eu vejo na sunamita uma mulher profundamente humana, cuja fé é forjada no fogo da angústia. A hospitalidade inicial dela, embora muito generosa, não pode ser dissociada do contexto. O texto diz que ela é uma mulher importante, uma figura de posses, de influência, e a generosidade dela para com Eliseu cria, inevitavelmente, uma relação de reciprocidade, o que era muito comum na cultura da época. Sim, mas O próprio Eliseu se sente em dívida e busca retribuir. Então a promessa do filho nasce dessa dinâmica. Quando esse filho, que é o selo desse pacto, morre, não é só uma tragédia pessoal. É, de certa forma, a anulação de um acordo divino. E a reação dela, para mim, não é de serenidade. É de um choque controlado e uma recusa obstinada em aceitar a perda. A frase vai tudo bem na minha leitura é uma barreira estratégica, é um escudo para proteger a própria determinação dela, sabe? Para evitar que as perguntas a fizessem desmoronar antes de chegar na única pessoa que ela achava que podia reverter a situação, o Eliseu. Mas essa sua caracterização da fé dela como transacional me parece um pouco redutiva. O que eu vejo é um ato de honra tão profundo que transcende essa lógica de troca. Ela não oferece um quarto qualquer. Ela o equipa com 4 elementos simbólicos: uma cama para o descanso, uma mesa para a comunhão, uma cadeira, que representa a posição, e uma lâmpada para a luz da revelação. Ela não estava armando uma armadilha de obrigação, entende? Ela estava criando um santuário. Sim, a simbologia é forte. Ela estava convidando a presença permanente de Deus, não uma visita ocasional. O profeta reconheceu essa honra e a bênção de Deus foi uma consequência natural, não o pagamento por um serviço. Ela atraiu o milagre pela reverência, não pela negociação. Respeito à interpretação simbólica, mas o contexto prático não pode ser ignorado. Ser uma mulher importante significa que ela estava acostumada a agir, a gerir, a fazer as coisas acontecerem. A hospitalidade dela foi sim generosa, mas também foi um ato de uma pessoa com recursos que identifica alguém de poder espiritual e o traz para sua esfera. Veja bem, quando Eliseu oferece ajuda política, acesso ao rei, ela recusa. A necessidade dela não era mundana. A infertilidade, no entanto, era a única área onde o poder terreno dela era inútil.
A intervenção de Eliseu preencheu essa única e dolorosa lacuna. Portanto, a morte do menino não foi só uma tragédia, foi uma falha no poder divino que ela finalmente tinha encontrado. A ida dela ao Monte Carmelo não foi a de uma suplicante serena, foi a de alguém que vai cobrar uma dívida de vida. Mas essa interpretação de cobrança ignora o poder da confissão na fé, que é central no Vai Tudo Bem. Dizer isso não foi só um escudo psicológico, foi uma arma espiritual. Na teologia da fé, a gente aprende a chamar à existência as coisas que não existem, né? Ela estava alinhando as palavras dela com a promessa de Deus e não com a evidência terrível da morte. Ela não estava mentindo, ela estava profetizando a ressurreição. E quando finalmente chegou Eliseu, aí sim a atitude muda. Ela se agarra aos pais dele e diz: "Porventura eu te pedi um filho? Não te pedi que não me enganasses?" Ela não está cobrando uma dívida comercial. Ela está lembrando a ele da promessa. Isso é fé pura e dura. Sua lógica é clara, mas se fosse uma paz profética tão estabelecida assim, por que o texto enfatiza que ela estava muito angustiada ao chegar a Eliseu? A fachada de tudo bem desmoronou no exato momento em que se tornou desnecessária. A calma anterior era estratégica, não uma paz interior transcendente. Ela não queria gastar energia emocional com quem não podia resolver o problema. Exato, isso é sabedoria. É sabedoria, sem dúvida, mas é a sabedoria que nasce da angústia, não da serenidade. Ela guardou a dor para derramar no lugar certo. A gente aprende com ela a não contar os nossos problemas para qualquer Gease, que só tem curiosidade e nenhum poder. Ela foi direto na fonte, e lá, a verdadeira condição dela, de uma mãe de coração partido, veio à tona. A fé e a angústia coexistiram nela naquele momento. Mas a angústia não anula a fé. Na verdade, ela pode ser o terreno onde a fé mais forte floresce. Moisés, Davi, até Jesus no Getsêmani sentiram angústia profunda. A fé da sunamita foi precisamente agir apesar da angústia. E essa clareza de propósito é central para o ponto seguinte: a recusa dela em aceitar uma solução por procuração. Eliseu envia Geazi com o seu cajado. Para muitos isso seria o suficiente, um sinal de esperança, mas não para ela. Ela diz: "Juro pelo Senhor e pela tua própria vida que não sairei daqui sem ti." Isso mostra que a fé dela não estava em rituais ou objetos, estava na presença de Deus encarnada no profeta. Mais uma vez isso revela um pragmatismo afiado, porque ela confiaria no assistente quando o mestre estava ali disponível. O cajado de fato falhou, o que prova que a intuição dela estava certa, mas a motivação pode ter sido tanto estratégica quanto espiritual. A frase dela é de uma força impressionante. E com todo respeito, eu discordo da sua interpretação serena. Aquilo não é um pedido, é um ultimato. Um ultimato? Sim, é a linguagem da coação, não da súplica humilde. Ela coloca Eliseu numa posição em que ele não pode recusar. Ela força a mão do profeta. Isso é fé, sim, mas é uma fé que luta, que agarra, que não larga. É a fé de Jacó lutando com um anjo dizendo: "Não te deixarei ir se não me abençoares." É poderosa, é eficaz, mas não é o modelo de confiança passiva que muitas vezes nos é apresentado. Eu vejo essa tenacidade não como coação, mas como a linguagem da aliança. Ela está operando dentro dos direitos dela. A ousadia nasce da confiança na promessa que foi feita. Ela se recusou a aceitar uma resposta menor do que a fé dela exigia. É perseverança baseada no que ela sabia ser verdade sobre Deus e o seu representante. O fato de o cajado ter falhado valida a insistência dela, mostra que a fé dela via mais longe. E é exatamente essa luta que a torna uma figura tão real para nós. A fé dela não é etérea, é visceral. Ela está lutando pela vida do filho com todas as armas que tem. A posição social, a inteligência estratégica e a força espiritual. Ela não senta para chorar e orar passivamente. Ela sela um animal e cavalga. Ela age. A fé dela não é uma espera paciente, é uma busca implacável. E o milagre acontece como uma resposta à
recusa dela em desistir. Deus honra a luta dela, a teimosia santa dela. Isso para mim é uma mensagem muito mais poderosa para quem enfrenta o desespero. A fé pode ser uma batalha. Em resumo, eu continuo a ver a mulher sunamita como o exemplo máximo de uma fé madura e proativa. Ela discerniu, honrou, recebeu a promessa e, quando confrontada com a sua aparente anulação, não vacilou. As ações dela são lições de como se posicionar para receber um milagre. Ela não decretou a morte onde Deus tinha decretado a vida. E eu concluo que a história dela é um testemunho poderoso da complexidade da fé. Ela demonstra que a fé não exclui a angústia, a estratégia ou mesmo a exigência. A jornada dela nos mostra que é legítimo lutar com Deus e exigir que Ele cumpra a sua palavra. Ver a humanidade dela, a dor e a luta, não diminui a fé. Pelo contrário, torna o milagre ainda mais profundo. Nossa, que história poderosa! A sunamita nos ensina a observar e honrar a Deus, a não desistir das suas promessas mesmo diante da morte, a ter sabedoria para compartilhar nossas dores e a persistir em buscar a face de Deus até que o milagre aconteça. Exatamente. Que a fé desta mulher inspire a todos nós a confiar que, não importa o quão sem vida algo pareça em sua casa, em sua família ou em seu coração, Deus tem o poder de aquecer e soprar vida novamente. Se esta palavra tocou o seu coração, lembre-se que Deus é o único caminho. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe este podcast com quem precisa de uma palavra de vitória. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.